Olá, galerinha do nono ano, tudo jóia com vocês? Eu sou a professora Cláudia Figueiredo e a aula de hoje com vocês é sobre colocação pronominal. Vamos dar uma recordadinha, então, o que que são os pronomes ou quais são os pronomes pessoais que somente usamos no conteúdo de colocação pronominal, os pronomes pessoais. E aí nós temos dois tipos, né? Pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal do caso oblíquo, sendo que o oblíquo nós ainda tem a subdivisão de tônicos e átonos, ok? E nós vamos apenas usar os átonos para o nosso conteúdo, ok, pessoal? Bom, tá aí na sua tela, tá na página 12 do seu livro, apenas para você recordar esse conteúdo que você já estudou, ok? Vamos seguir em frente? Bom, sobre colocação, então, tem aí um trecho da reportagem Dá para Mudar a Personalidade, e nós vamos analisar, né, aí a questão desses dois pronomes em destaque. Hoje, uma das mais aceitas é a dos 5 grandes fatores, um modelo desenvolvido nos anos de 1980 pelos americanos Robert McCree e Paul T. Costa. Ela conseguiu, de maneira simples e abrangente, classificar os traços de personalidade reconhecidos tanto por especialistas quanto por leigos. Para criá-la, partiu-se do pressuposto de que todos os aspectos da personalidade humana estão registrados na linguagem que eu, você ou um habitante da Antártica usamos para definir alguém: implicante, curioso, falante, preguiçoso, organizado. Bom, o conteúdo aí, tranquilo, né? A quem esse ela e o lá em destaque estão se referindo. É o que está aí na sua letra embaixo, na letra A, né? Esse conteúdo está na sua página 12. Nós vamos mudar de tela aqui, mas essa letra A vai com a gente, para a gente não esquecer. Então, vamos lá. Esses pronomes se referem a algo que já foi apresentado no texto. Identifique o referente de cada um. O ela, né? Aí ele é a teoria dos 5 grandes fatores. Vamos olhar aqui uma coisinha? No texto só aparece 5 grandes fatores, mas esse trecho aí é um trecho do texto, ok? Então, no texto mesmo, né, a gente sabe que é a teoria dos 5 grandes fatores. Não coloquei o texto todo, pessoal, porque vocês já conhecem ele de outras aulas. E o lá, aí, o pronome lá, também se refere à teoria dos 5 grandes fatores. Letra B. Identifique a flexão de número e pessoa dos pronomes destacados. Ambos estão na terceira pessoa do singular, pois têm o mesmo referente. Ora, se a teoria é terceira do singular, o ela e o lá tem que estar na terceira pessoa do singular. Na letra C sua, qual é a classificação desses pronomes? O ela é pessoal do caso reto e o lá é o nosso pronome oblíquo, ok? Facinho, revisou, ótimo. Vamos continuar então para chegarmos no nosso conteúdo daqui a pouquinho. Relembre, coisinha que vocês também já estudaram, como é formado o lo e o lá e o no e o na. Pode dar uma pausa aí na sua tela, na sua imagem, dar uma revisada e em seguida já continuamos com o seu conteúdo aí da página 13. Pode pausar. Seguindo aí, pessoal, então nós temos colocação pronominal. Nós temos 3 tipos de colocação pronominal: a próclise, a ínclise e a mesóclise. Nossa, Cláudia, que nomes estranhos. São diferentes, não são estranhos, né? E o que é colocação pronominal? De que a gente está falando, né? Se é colocação, é onde eu coloco um pronome de pronominal aí do título. Então, é a posição dos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo, ok? É em que posição eu coloco o pronome. Antes do verbo, no meio do verbo, no final ou depois do verbo, ok? Então, olha aí, colocação pronominal é a parte da gramática que estuda a posição dos pronomes oblíquos átonos em relação aos verbos. Na minha próclise, o pronome é colocado antes do verbo. Olha lá, de,
Esse D aí, não me dê mais livros, D está acentuado, é do verbo dar, ok? E o me é o meu pronome. A ênclise, o pronome é colocado depois do verbo. Então, olha, dê-me mais livros. Então, dê é o verbo, me é o pronome. Mesóclise, o pronome é colocado no meio do verbo. No meio? Como assim? Isso aí. Olha lá. Dar-te-ei mais livros. Darei a você mais livros. Ok? Então, o T está aí no meio como pronome. Bom, o me do não me dê mais livros, dê-me mais livros, os dois são pronome oblíquo átono, né? Aí em vermelhinho na sua tela. E o T também. Afinal, olha o que está lá em cima. É a posição do pronome oblíquo átono em relação ao verbo. Ok? Seguindo então, pessoal, né? Nós vamos ver os três tipos aí pausadamente. O uso da próclise se justifica pela presença de quê? De palavras ou expressão de valor negativo, como não, nunca e nada, né? A conjunção subordinativa, pronome indefinido e advérbio, pronome relativo e pronome demonstrativo. O que é cada um desses aí? Eu vou dar enter aqui para ir aparecendo. Você vai dar pausa no vídeo, vai revisar cada um deles e daqui a pouquinho nós retornamos, ok? Pode pausar. Voltando então, pessoal, já tendo recordado tudo isso, vamos ao exercício para a gente ver isso na prática. Identifique a regra que justifica o uso da próclise nas orações a seguir. Nada me deteria. Qual é a regra aí? Palavras ou expressões de valor negativo atraem o pronome. Que palavra é essa? Nada. Nada puxa o pronome me para perto dela, ok? Agora, o vejo partir, letra B. Agora, advérbio de tempo aí, né? Os advérbios atraem o pronome. Atraiu o pronome o, né? Letra C, todos te alertaram. E aí o pronome indefinido atrai o pronome, né? No caso aí o pronome indefinido é o todos e o te é o nosso pronome oblíquo. Bom, esse exercício está na sua página 27. Vamos lá para a próclise ainda, né? Observe a próclise em destaque de um trecho da carta 4. Pessoal, não peguei a carta toda, porque vocês já viram isso em aula anteriores, ok? Acredito que personalidade é aquilo que nos faz únicos em meio a todos os outros seres humanos. E por isso, cada um já nasce pré-determinado a ser teimoso ou flexível, arrogante ou compreensivo. Não há o que mude isso. Nesse trecho, o uso da próclise se justifica pela presença de quê? Olha lá o pronome destacado, nos. Nos está entre um que e o faz. O faz é o verbo. Por que o nos está antes do verbo? Porque o que ali atraiu o pronome. Porque esse que é o quê? Um pronome relativo. Página 13 do seu livro, ok? Vamos seguir? No português brasileiro, português falado aqui no nosso país, opta-se geralmente pelo uso da próclise, né? Tanto na fala quanto na escrita. Contudo, a gramática normativa determina alguns usos de ênclise, que nós já vamos ver. Em Portugal, a preferência pela próclise, desculpem, não é acentuada como no Brasil. Isso é uma diferença significativa entre o português falado em cada um desses nossos dois países maravilhosos. Vamos à ênclise então, pessoal? Observe a ênclise em destaque nesse trecho da reportagem que nós já lemos, né? Partiu-se do pressuposto de que todos os aspectos da personalidade humana estão registrados na linguagem que eu, você ou um habitante da Antártica usamos para definir alguém implicante, curioso, falante, preguiçoso, organizado. Partiu-se. Assinale a alternativa que justifica o uso da ênclise nesse fragmento. Letra A, oração é iniciada pelo verbo, ou B, o verbo é precedido de pausa. Pausa? Não vimos pausa hoje, não. Então, vamos lá. Opa, lá em cima sublinhei e a pausa está aqui. É indicada pelo uso da vírgula. Olha o exemplo aí. Se tiver tempo, escreva-me um poema. Então, pausa na vírgula, depois eu uso ênclise. Ok? Tenho vírgula lá? Tenho pausa lá perto do pronome ser? Não, não tenho.
Então, eu usei ênclise por quê? Porque a oração é iniciada por verbo. Facílimo, pessoal, esse conteúdo. Vamos ao exercício? Esse está na sua página 15. De acordo com a norma padrão, reescreva as orações inserindo o pronome entre parênteses junto aos verbos em destaque. Depois indique se foi usada uma próclise ou a ênclise. Galera, só coloquei letra A e B, tá bom? Daqui a pouquinho, na aula de exercício, você vai ter o restante aí, ok? Então, vamos lá. Despedi de minha mãe antes de sair para a aula. Como é que fica? Despedi-me de minha mãe antes de sair para a aula. Botei após o verbo, então eu tenho uma ênclise. Ninguém importou com a falta de luz. Ninguém se importou com a falta de luz. O ninguém aí puxa, né? O pronome para perto dele. E aí eu tenho uma próclise, porque o se foi para antes do verbo importar. Ok? Vamos seguir? Mesóclise. A mesóclise é usada quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, desde que não haja uma palavra que atraia o pronome, ok? Convencê-lo-ia se tivesse mais tempo. O roxinho aí é o verbo no futuro do pretérito e o lo é o nosso pronome, né? Convenceria seria o verbo, ok? Enviar-lhe-ei uma carta. Enviarei uma carta, né? Então, o roxinho está no futuro do presente, o meu verbo, e aí o pronome lhe no meio. Então, a mesóclise, eu separo a terminação do verbo, o ei e o ia lá, e coloco o pronome antes disso. Ok, pessoal? Página 16. Galera, não deixem de praticar os exercícios que estão aí, ó, na descrição da aula de hoje, ok? E, ó, nos vemos daqui a pouquinho para a correção deles. Beijo!